Então, o QT, pessoal, é fundamental para todos os médicos e médicas, independente da sua área praticada, né? Eu diria isso sobre o eletro de uma forma geral. A grande maioria dos estudantes de medicina no Brasil, quando se formam, vão trabalhar em pronto-socorro, onde o eletro vai ser fundamental. Mas até mesmo dentro de uma especialidade onde não se faz tradicionalmente muito eletrocardiografia, o QT, o intervalo QT é importante. Por quê? Por conta do efeito de drogas sobre o intervalo QT e o risco de arritmias ventriculares malignas, especificamente o torsade de Pointes. Então é fundamental que todos os médicos, independente da especialidade, saibam medir o QT corretamente. E este estudo aqui, publicado em um dos melhores jornais e revistas periódicos da cardiologia, o Heart Rhythm, mostrou, eles fizeram uma avaliação sistemática de médicos de diversas especialidades, inclusive cardiologistas, e houve um acerto, digamos assim, uma acurácia diagnóstica medindo o intervalo QT baixíssima, por conta das ciladas que eu vou mostrar aqui para você. Tinha alguns eletros lá no teste deles que tinham algumas dessas ciladas e o pessoal não sabia interpretar o intervalo QT corretamente. Estou aqui e vou passar esse conhecimento nessa aula aqui para vocês. Então, muita atenção aqui, que isso é muito importante. Então, você vai fazer neurologia, antiepilépticos, diversos deles prolongam o intervalo QT. Agentes de motilidade gastrointestinal, a grande maioria dos antipsicóticos, né? Antihistamínicos, diversos antibióticos, como vocês sabem. Então, diversas especialidades da medicina, existem medicamentos que prolongam o intervalo QT. E se o paciente já tem um intervalo QT prolongado de base, ou se ele desenvolve um QT prolongado nesse medicamento, é importante demais saber medir o intervalo QT corretamente. Já passo aqui, já adianto um recurso para vocês, é um site só, tem dois jeitos de chegar nele, que é o qtdrugs.org ou crediblемeds.org. Então você tem que fazer um cadastro lá gratuito, mas você tem acesso a um banco de dados contínuo, que é continuamente atualizado, com as drogas que prolongam o intervalo QT e o grau de risco de acordo com cada droga. Então recomendo aí, o paciente já tem um intervalo QT de base alargado, vai prescrever um novo medicamento, não sabe se o medicamento prolonga o QT ou não, confere nesse site aí, tá bem? Então vamos lá, vamos medir o intervalo QT agora. O intervalo QT vai ser medido do começo do complexo QRS até o final da onda T. Do começo do complexo QRS até o final da onda T. E ele varia de acordo com a frequência cardíaca. Importante entender isso aqui. Porque quando o paciente tem uma frequência cardíaca mais elevada, todo aquilo entre os complexos QRS, tudo que está no intervalo RR, vai diminuir de duração. Algumas partes mais, outras menos. Mas você precisa diminuir tudo ali de duração por conta da taquicardia, ou do aumento da frequência cardíaca. Da mesma maneira, quando tem uma bradicardia, prolonga tudo que está entre os complexos QRS. Todos os intervalos tendem a prolongar um pouco. Mas o QT, particularmente, sofre muita influência da frequência cardíaca. Então, a gente, além de medir o QT, a gente tem que fazer uma correção para a frequência cardíaca, que eu vou ensinar para vocês como faz isso. Então, olha aqui, ó. Se esse aqui, que é o intervalo RR, o intervalo entre dois complexos QRS, se ele diminuir, se ele ficar mais curto por conta de um ataque cardíaco, o intervalo QT também varia. E a gente tem que fazer essa correção de acordo com a frequência cardíaca. Também é importante a gente entender o que representa o intervalo QT. O intervalo QT é o espaço entre o começo da despolarização da massa ventricular, o começo do QRS, e o final da repolarização da massa ventricular. Então seria equivalente no potencial de ação ao início da fase rápida de despolarização até a recuperação total, repolarização total do potencial de ação até a fase de repouso novamente. Então aqui, QRS é a despolarização ventricular, aqui é a fase rápida, aí depois tem uma fase relativamente estável, um platô de gradiente transmembrana, gradiente elétrico, e depois tem a recuperação desse potencial transmembrana, que aí quando a célula se recupera de novo, acaba a onda T. Então o intervalo QT seria do começo da despolarização até o final da repolarização da massa ventricular. Então vamos medir o intervalo QT aqui, por exemplo, nesse eletro. Se a gente pegar do começo do QRS aqui, esse aqui cai em cima de uma linha espessa, aí até o final da onda T tem 10 quadradinhos pequenos. Tem duas linhas espessas até o final da onda T. Então tem 400 milissegundos, porque cada quadradinho é 40 milissegundos. 5 quadradinhos, 200 milissegundos. Aqui tem
10. Tem dois quadrados grandes entre o começo do QRS e o final da onda T. Então o QT nesse exemplo é 400 milissegundos. Então agora que a gente aprendeu como mede o intervalo QT do começo do QRS até o final da onda T, a gente vai entrar aqui na parte da correção para a frequência cardíaca. A gente chama isso de QTC, QT corrigido para a frequência cardíaca. O QT corrigido normal em homens é até 450 milissegundos, em mulheres até 470 milissegundos. Então, QTC, QT corrigido, até 450 em homens, até 470 em mulheres. E qual que é o risco de um QT corrigido muito longo? Já vou explicar como que faz a correção para a frequência cardíaca, mas antes esse ponto importante. Como que faz a correção, qual que é o problema de um QT corrigido muito longo? É o risco de uma repolarização tão longa que leva a uma arritmia potencialmente fatal, potencialmente maligna, que é o torsade de Pointes. Então, o torsade de Pointes a gente vai ver lá na aula de taquiarritmias mais para frente no curso. Mas já adianto para vocês, é uma taquicardia ventricular polimórfica que tem o potencial para parada cardíaca e morte súbita no paciente. O risco de torsade de Pointes aumenta exponencialmente à medida que o QT corrigido vai aumentando. O risco ele tem um aumento súbito a partir de 500 milissegundos e depois aumenta exponencialmente. O risco, por exemplo, de torsade de Pointes com QT corrigido de 600 milissegundos é muito maior que o risco com o QT corrigido de 500 milissegundos. Então, o QT corrigido acima de 500 milissegundos, risco de torsade de Pointes. Tá bem? E vai aumentando exponencialmente à medida que o QT corrigido vai ficando cada vez maior. Então, como que a gente vai medir o QT e fazer a correção? Em primeiro lugar, a gente precisa escolher a melhor derivação para medir o intervalo QT. Essa melhor derivação, ela vai variar de acordo com cada eletro, mas geralmente vai ser D2, V5 e V6. Por quê? Porque nessas derivações você vai ter o QRS totalmente positivo, geralmente, e a onda T totalmente positiva. Então, você precisa achar uma derivação onde a onda T, principalmente onde acaba a onda T, é visível com nitidez, é visível de forma muito fácil e clara. Porque se você escolher uma derivação onde a onda T não é muito bem visível, você pode errar o QT e interpretar erroneamente o intervalo QT corrigido. Então, ache a derivação onde a onda T é vista com bastante nitidez. Geralmente D2, V5 e V6 vão ser as melhores. Na hora de medir, você tem que tomar cuidado com duas ciladas. Lembra que eu falei lá no começo da aula que médicos, a comunidade médica de uma maneira geral, naquele artigo lá que eu apresentei para vocês, se saiu muito mal ao medir o intervalo QT. Então existem algumas ciladas que você deve evitar. As duas principais delas são o risco de artefatos e o risco de incluir a onda U. Então olha esse exemplo aqui, por exemplo. A onda U aqui está no final da onda T. Quando você vê uma nítida separação entre a onda T e a onda U dessa maneira, a gente vai excluir a onda U. A gente não vai incluir a onda U na medição do intervalo QT. Então, como que você faz isso? Você faz o que é chamado de método da tangente. Você traça uma tangente no aclive descendente da onda T, e onde essa tangente interseccionar a linha de base, nesse caso aqui na ponta do mouse, é onde você vai acabar a medição do seu intervalo QT. Ou seja, em outras palavras, a onda U interrompeu o final da onda T. Mas se não estivesse a onda U ali, onde estaria o final da onda T? É isso que você quer medir. Tá bem? Então use o método da tangente. Tá aí a referência explicando esse método da tangente, mostrando vários exemplos lá, em que eles usam a aclive descendente do final da onda T para escolher até onde medir o intervalo QT. A outra cilada, pessoal, eventual, é o risco... estou mostrando a onda U ainda. Então tá aqui a onda U, a onda T, a gente vai excluir essa onda U aqui. Nesse caso tem uma separação muito nítida entre a T e a onda U. Então eu vou medir só até o final da onda T, o intervalo QT. Eu não vou incluir a onda U. Essa aqui é a outra cilada que eu quero mostrar para vocês, que é quando o paciente tem artefato no eletrocardiograma.
Como vocês sabem, talvez, a maioria dos eletrocardiogramas hoje em dia, no plantão, na UTI, vai ter uma interpretação por um software, no mínimo, dos números do eletro, né? Intervalos, frequência cardíaca, tudo mais. Mas esses softwares, eles costumam errar frequentemente. Então, por isso que é importante você ter o conhecimento em eletrocardiografia para, no mínimo, verificar aquilo que foi entregue para você. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele mediu o intervalo QT de 400 milissegundos. Ele mediu aqui 400 milissegundos. Só que se a gente for olhar aqui, o intervalo QT nesse eletro, se eu medir aqui do começo do QRS, pegar um aqui mais fácil para medir, do começo do QRS até o final da onda T, a gente vai ver que não dá 400 milissegundos nunca. Nunca. Tá certo? O que aconteceu aqui dá aproximadamente 240 milissegundos do começo desse QRS, tem 2 quadradinhos aqui, mais 4 quadradinhos aqui. Então deu 6 quadradinhos, deu 240 milissegundos. Então por que ele mediu errado? Ele mediu errado porque ele incluiu um artefato aqui. Tá vendo esse artefato aqui em V1, perdão? Ele incluiu esse artefato aqui na medida. É um artefato, é alguma coisa que não tem nada a ver. Apareceu lá do nada, ou o paciente mexeu o eletrodo na hora, deu alguma interferência. Não dá pra gente saber com certeza por que apareceu esse artefato lá. O fato é que é um artefato. Repare como isso aqui destoa de todo o resto do eletro. Mas o software mediu isso aí. Por isso que ele mediu 400 milissegundos e deu um QT corrigido totalmente bizarro, de 584, super longo. O paciente vai estar tendo torçadepone dessa maneira, com um QT corrigido tão alto. Mas é fake. Não é verdade esse intervalo QT corrigido, porque ele incluiu o artefato. Então tem que tomar cuidado com as ciladas da interpretação dos softwares, porque eles frequentemente não conseguem identificar onde realmente acaba a onda T e aí encontra uma situação, um vacilo desse aqui. Mas depois que você mediu o intervalo QT, usou o método da tangente, não incluiu a onda U, evitou os artefatos, aí a gente vai pegar o QT e agora sim corrigir para a frequência cardíaca. Existem várias fórmulas, coloquei aqui algumas para vocês, para fazer essa correção para a frequência cardíaca. Tá certo? Uma, por exemplo, é a forma de Friederichia, onde você pega o QT que você mediu e divide pela raiz cúbica do intervalo RR. Existem várias outras fórmulas. Mas o fato é que na prática clínica a mais utilizada disparado é a fórmula de Basset. Não é a que tem maior acurácia. No próximo slide eu vou mostrar para vocês um paper que mostra que a fórmula de Friederichia e a fórmula de Framingham são mais acuradas para fazer essa correção. Mas do ponto de vista prático, por ser uma fórmula mais fácil e muito já difundida na prática clínica, a fórmula de Basset é a mais utilizada, é a que eu vou mostrar aqui para vocês. Para fazer a correção da fórmula de Basset é facinho. Você pega o intervalo QT que você mediu e divide pela raiz quadrada do intervalo RR. Só que essa raiz quadrada do intervalo RR, o intervalo RR tem que ser medido em segundos. Então, se você mediu, por exemplo, se você mediu 800 milissegundos o intervalo RR, você vai usar 0,8 aqui na raiz quadrada de RR, porque tem que estar em segundos. Você pode medir o intervalo RR em segundos diretamente, ou você pode, se você já calculou a frequência cardíaca, fazer 60 batimentos por minuto dividido pela frequência cardíaca. Por exemplo, se a frequência cardíaca é de 80 batimentos por minuto, você vai lá e divide 60 dividido por 80. 60 dividido por 80... o intervalo RR é de 0,75 segundos. Ou 750 milissegundos, mas você vai aplicar na fórmula em segundos. Raiz quadrada de 0,75. E a gente vai praticar isso aqui muito, tá bem? Não se preocupem com isso. Estou só mostrando esse paper aqui, para quem precisar de alguma referência, relativamente recente. Mostrou aí, eu não me lembro exatamente quantos pacientes, lembro que foram mais de 2 ou 3 mil pacientes. Eles viram que a fórmula de Friederichia e a fórmula de Framingham tinham um melhor valor preditivo positivo. A fórmula de Basset é muito sensível para um QT longo, ou seja, ela frequentemente tem falsos positivos, gerando um intervalo QT longo de forma errônea. Mas vamos treinar isso aqui e depois tem aula prática também. Olha esse exemplo aqui. Do começo do complexo QRS até o final da onda T, deu 9 quadradinhos, essa seta aqui primeira.
9 quadradinhos são 360 milissegundos. Tranquilo, né? Agora, o intervalo RR entre esse complexo QRS e o próximo é de 20 quadradinhos, cada um 40 milissegundos, então deu 800 milissegundos. Raiz quadrada de 0,8 segundos, porque a gente não vai usar em milissegundos, vai usar em segundos. A gente vai utilizar raiz quadrada de 0,8 segundos aqui. Aí é só você pegar o QT que você mediu, no caso 360, e dividir pela raiz quadrada de 0,8. E o seu QT corrigido é 405 milissegundos. Simples, né? Agora, em ritmos irregulares, é complexo fazer essa fórmula, tá bem? Por quê? Porque você teria que medir vários intervalos, pega um QT, aquele intervalo RR e pega um QT corrigido. Só que o próximo intervalo RR é diferente. O próximo intervalo RR é diferente. Aí você, o que você faz? Você tem que fazer de novo, e fazer uma média. Então, fazer isso manual, de forma manual, em ritmos irregulares, é muito complexo. Então, nos ritmos irregulares, o que a gente vai fazer? Ou a gente faz isso, média de muitos intervalos, só porque é muito demorado. Não é prático fazer isso de forma manual. Mas existe uma regra meio rápida que você pode usar tanto em ritmos regulares quanto irregulares, que é você olhar o intervalo QT e ver se ele é menos de metade do intervalo RR. Se o intervalo QT for menos que metade do intervalo RR, o intervalo QT corrigido está normal. Agora, você só pode aplicar essa regra rápida quando a frequência cardíaca estiver normal. Se for uma frequência cardíaca muito baixa ou muito elevada, aí você não pode mais aplicar essa fórmula. Essa regra, esse macete. O macete serve para ritmos regulares ou irregulares, desde que a frequência cardíaca esteja normal. Olha o exemplo aqui, esse aqui é um ritmo regular. A gente poderia medir o intervalo QT e depois fazer a correção. Mas isso aqui é análogo à nossa discussão em eixo cardíaco. Lá em eixo eu não queria saber se o eixo era 30 ou 45. Eu queria saber se o eixo estava normal ou desviado. E se estivesse desviado, para onde? Aqui é a mesma coisa. Não interessa para mim se o QT é 400 ou 410. Não faz diferença prática nenhuma. O que interessa é, tá normal ou não tá. Então, em um ritmo como esse, onde a frequência cardíaca está normal, qual que é a frequência aqui? 300, né? Porque esse QRS caiu na linha espessa. Então aqui é 300, 150, 100, 75, 60. Então a frequência cardíaca está em torno de 60. A frequência cardíaca é normal. Se eu pegar esse intervalo QT, ele é menor que metade do intervalo entre os complexos QRS. É menor que metade do intervalo entre os complexos QRS. Então é um QT normal, o QT corrigido está normal. A última parte dessa aula teórica aqui é o que fazer quando o QRS está alargado. Porque se você imaginar o QRS alargado, vai alargar o QT também. Lembra de onde é medido o intervalo QT? Do começo do QRS até o final da onda T. Do começo do QRS até o final da onda T. Então inclui o QRS. Se o QRS alargar, o QT alonga. Mas a gente se preocupa com o intervalo QT longo por conta do risco de torsade de Pointes, do risco de uma arritmia maligna por conta de um QT muito longo. Só que o QRS alargando, alarga o QT, mas não contribui para esse potencial arritmogênico. O QRS alargado não contribui para esse potencial arritmogênico. Então a gente tem que fazer uma correção do intervalo QT para o QRS alargado. Um pouco complexo isso, né? Existem várias maneiras de fazer isso, várias maneiras. Uma é medir do final do QRS até o final da onda T. Existem diversas maneiras. Eu vou colocar uma simples aqui para vocês, que é essa fórmula de Boghossian, tá bem? É muito simples fazer ela, por isso que eu utilizo aqui. Mas ela não é unânime, tá bem? Então, se você falar dela para alguma pessoa, talvez é possível que a pessoa não conheça, porque existem várias maneiras diferentes de fazer essa correção para o QRS alargado. Então, fiquem atentos com isso aí. Vou colocar a referência, se eu não me engano, eu tenho a referência no próximo slide. Se eu não tiver, eu posso passar para vocês. Mas, de toda maneira, é uma das opções. E ela é muito simples, por isso que eu gosto dela. Você vai medir o intervalo QRS e o QT. O QT a gente já viu como que faz. Você mede o QRS, se ele estiver alargado acima de 120 milissegundos, por exemplo, 160 milissegundos, você vai tirar metade do intervalo
QRS do intervalo QT. Você vai fazer uma correção empírica, mas que é validada na literatura. Então, se você faz assim, o QRS é 160, está largado o QRS e o QT ficou alargado, opa, o QT está alargado, mas talvez é só por conta do QRS alargado. E o QRS alargado alarga o QT, mas não contribui para o potencial arritmogênico da doença, do QT longo. Então você ia tirar 80 milissegundos do seu QT que você mediu, porque você tirou metade do QRS, do valor do QT. Então vamos, eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Olha esse exemplo aqui, o QRS está claramente alargado, o QRS tem 160 milissegundos, 4 quadradinhos, o QRS está alargado. Daqui dessa linha espessa até aqui, tem 4 quadradinhos. Então o QT mede 440. O QT aqui, ó, do começo do QRS até o final da onda T, tem 11 quadradinhos. 11 vezes 40 é 440. Só que aí, como o QRS está largado, eu vou tirar metade do intervalo QRS, metade do QRS, da duração do QRS, do QT que eu medi. Então, 440 menos 80, porque 80 é metade do valor do QRS. Aí eu peguei 360. Aí eu vou usar esse 360 na correção do intervalo QT corrigido. No caso aqui, a frequência cardíaca é 68, então eu fiz 60 dividido por 68, deu 0,88 segundo o intervalo RR. Então eu apliquei a fórmula de Bazet aqui e peguei o QT corrigido de 387. Vamos então para a nossa aula prática de intervalo QT. Vamos começar com esse eletro G1, mulher de 58 anos, assintomática. Então, esse aqui é um eletro onde a gente vê que o ritmo é regular, o intervalo RR é regular. Então a gente pode escolher apenas o intervalo RR e medir o QT e tá tudo certo. A gente começa olhando derivações D2 e V5. Tá bem? E aqui é um elétron onde são boas derivações. A gente consegue ver com nitidez o começo e o final do intervalo QT. Começo do QRS e final da onda T. Então aqui eu vou escolher V5, tá certo? Eu vejo com nitidez aqui o começo do QRS e o final da onda T. Então vou medir aqui, eu vejo que deu 400 milissegundos. 10 quadradinhos pequenos, tá bem? Desse primeiro aqui, entre o primeiro e o segundo quadradinho pequeno aqui, até entre o primeiro e o segundo aqui. Então deu 10 quadradinhos pequenos ou 400 milissegundos. Então vamos notar aqui o intervalo QT, 400 milissegundos. E o intervalo RR? O intervalo RR, ele está aqui, desde a onda R até o próximo complexo QRS. Então dá 200, 400, 600, 840 milissegundos, conforme vocês veem aqui, 840 milissegundos. Então o intervalo o RR é de 0,84 segundo, ou 840 milissegundos. Então raiz de 0,84, 0,84, é 0,92. A raiz disso aqui é 0,92. Então, usando a fórmula de Bazet, o QT corrigido vai ser 400, que foi o que a gente mediu, dividido por 0,92, tá bem? 400 dividido por 0,92 vai dar 434. Então, o QT normal, 434 milissegundos, o QT corrigido. Lembrando, até 450 para homens e 470 para mulheres, tá bem? Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Esse aqui é uma mulher de 56 anos com síncope súbita e o eco mostrou dilatação de VD. Aqui vamos fazer uma correlação clínica importante. Síncope súbita, pessoal. Síncope, a causa mais comum de síncope é benigna, né? Paciente com síncope vasovagal ou neurocardiogênica, é outro termo. É o paciente que está tirando sangue, tem um mal-estar e desmaia, ou acontece em pacientes idosos que têm que fazer força para urinar, né, com hiperplasia prostática. Enfim, esses pacientes com essa síncope neurocardiogênica ou síncope até mesmo ortostática, eles geralmente têm pródromos, tá certo? O paciente é um paciente que vai começar a se sentir mal, náusea ou tontura por algum tempo, mesmo que seja um período de tempo curto, e depois tem um desmaio. Esse pródromo antes da síncope, ele pode ocorrer também na síncope cardiogênica. Mas quando você tem uma síncope súbita, isso indica síncope cardiogênica.
Porque a síncope cardiogênica tanto pode ter o pródromo quanto não ter, enquanto a síndrome vasovagal, a síncope vasovagal ou neurocardiogênica, essa síncope ela tem o pródromo, tá bem? Então o paciente que tem uma síncope súbita ou o paciente que está fazendo exercício físico e tem uma síncope jogando bola, correndo durante o exercício, é um sinal de alerta. Você tem que estar atento. Tem que pensar que esse paciente provavelmente tem uma síncope de causa cardíaca. Você precisa investigar esse paciente com mais cuidado. É o paciente que tem um ataque ventricular, talvez, uma bradiarritmia, pacientes que podem, inclusive, evoluir para morte súbita. Então, você tem que tomar cuidado com esses pacientes. Nesse caso aqui, essa investigação adicional mostrou esse eletro, que tem que fazer em todo paciente com síncope. Isso é fundamental, tá bem? Mesmo quando você acha que a síncope é benigna, tem que fazer o eletro. É indicado em todos os pacientes com síncope. E o eco não. O eco é realmente quando você está suspeitando de uma alteração cardíaca, de uma síncope cardíaca, aí você faz o eco. Nesse caso, o eco mostrou dilatação de VD. E vamos olhar esse eletro aqui. Vamos lembrar da aula passada de inversão de ondas T. Eu falei para vocês lá que inversão de ondas T em V1 a V3 é um padrão primário de alteração da onda T. É aquele padrão primário que pode aparecer no paciente que está com isquemia, no pronto-socorro com dor torácica, pode aparecer no paciente que tem aquele padrão persistente da onda T juvenil, em que é um paciente adulto jovem, geralmente, em que ainda não reverteu, não voltou, as ondas T não ficaram positivas na vida adulta como deveriam ficar, elas persistem negativas no padrão juvenil. Então, esse é o padrão persistente da onda T juvenil. E também acontece em uma doença rara, que é aquela displasia arritmogênica de VD. Arritmogênica, causando a síncope nessa paciente, porque tem infiltração de tecido gorduroso no ventrículo direito, e esse forma o substrato, a cicatriz, para formar taque ventricular. A gente vai aprender como se forma taque ventricular depois no curso. E tem alteração morfológica do ventrículo direito também. Então, só relembrando essa onda T aqui, que nesse caso, quando a clínica é compatível, aí você realmente pode fazer esse eletro consistente, é compatível com o diagnóstico de displasia arritmogênica de ventrículo direito, tá bem? Displasia arritmogênica de VD. Mas vamos agora voltar a nossa atenção para o intervalo QT. E eu coloquei esse eletro nessa aula para mostrar uma coisa que D2 não é uma boa derivação para a gente medir o QT. A onda T não está muito nítida, é difícil saber exatamente onde ela acaba. E V5 também é a mesma coisa. Então aqui é um eletro onde eu mediria o intervalo QT em V2 ou V3. Tá bem? Então vamos lá fazer em V2 aqui. Então, ó, intervalo QT do começo do QRS até o final da onda T. Então aqui a gente nem precisa da linha horizontal, porque a gente vê que esse QRS começou aproximadamente nessa linha espessa, talvez um pouco antes. Tá bem? E foi até quase essa outra linha aqui. Então, se a gente acrescentar esse pouquinho de antes da linha espessa, mais esse pouquinho que ficou faltando chegar aqui, eles se igualam e aí dá 360 milissegundos, 9 quadradinhos pequenos, tá bem? 9 quadradinhos pequenos, 360 milissegundos. Então, o QT, pessoal, tem 360 milissegundos, mas a gente tem que corrigir para a frequência cardíaca. Qual que é o intervalo RR aqui? Intervalo RR é 200, 400, 600, 800 milissegundos aproximadamente. Então, a gente tem um QT que a gente mediu em 360 milissegundos e um QTC de... intervalo RR de 0,8 segundos. Então, eu faço 0,8, raiz disso dá 0,89. Então, agora usando a nossa correção, QTC vai ser 360 dividido pela raiz do intervalo RR, que é 0,8, raiz disso é 0,89. Então, o nosso QTC aqui vai ser 360 dividido por 0,89, que dá 405 milissegundos. Tá bem? 405 milissegundos, QTC normal. QTC normal. QT corrigido está normal. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui é um homem de 56 anos, assintomático. Eu coloquei para vocês no final da página a interpretação do software nesse eletro.
A gente vai ver se a gente confia, se a gente confirma esse intervalo QT de 480 milissegundos, enfim. Esse aqui é um elétron controverso, pessoal. Nem todos os elétrons são definitivos. Existem, e porque isso acontece na prática clínica. Então, na prática aparecem elétrons onde, mesmo com conhecimento, você não consegue ser definitivo. Esse aqui é um exemplo onde a gente vai ter algum debate. Então, vamos ver esse elétron aqui, vamos medir o intervalo QT. Aqui eu não uso D2 aqui, porque a amplitude da onda T está baixa. Ela também está baixa em V5, mas a gente pode usar aqui V5 ou V6. A gente vê a onda T, dá para ver onde ela termina. D2 também dá para ver com algum esforço, mas vamos usar V5 aqui. Então, do começo da onda T, do QRS, até o final da onda T. Bem, então a gente vê aqui, ó, 200, 480 milissegundos. 12 quadrados pequenos, 480 milissegundos. Foi exatamente o que o software marcou lá. Tá bem? Aí vamos corrigir agora para o intervalo RR. Qual que é o intervalo RR? O intervalo RR a gente vê aqui que é de 1000 milissegundos. 200, 400, 600, 800, 1000. Aproximadamente 1000. Um pouco mais de 1000. Mas vamos usar aqui aproximadamente 1000. Porque aí a gente tem o quê? O QT dá 480 e o QTC e o RR é 1000 milissegundos ou 1 segundo. Então, raiz de 1 é 1. Então, o nosso QT fica o mesmo QT corrigido, que é igual a 480 milissegundos. É aproximadamente o que a máquina conseguiu aqui, o software aqui. Você vê que ele mediu em 480 e quase não teve nenhuma mudança na correção para a frequência cardíaca, porque o intervalo RR é muito próximo de 1000 milissegundos, ou 1 segundo. Mas então, o que tem de controverso nesse elétron aqui? Quando a gente olha com calma a morfologia da onda T, a gente encontra aqui em V3, ela tem essa morfologia um pouco bifásica, que pode acontecer, mas em V2 tem algo interessante aqui. Essa onda T aqui, em V2, a gente vê nitidamente aqui que ela tem dois componentes. Ela tem uma parte que desce com esse aclive paralelo aqui à minha linha horizontal, esse aclive da parte descendente da onda T. E aí tem uma onda separada dela, no final aqui, estendendo esse final da onda T. E como as derivações aqui, os marcados em cada derivações acontecem simultaneamente, ou seja, esse QRS aqui é o mesmo desse aqui. Essa onda P, essa mesma aqui, só marcada em outra derivação. Eles acontecem ao mesmo tempo. Essa gravação acontece ao mesmo tempo. Esse registro, né? Então, aqui também esse QRS é o mesmo desse. O mesmo batimento. Esse, o mesmo desse, e assim por diante. Tá bem? Então, eu falo isso para que vocês entendam que essa parte final da onda T aqui é justamente essa parte final bifásica aqui positiva do que parece ser a onda T em V3, mas em V2 parece ser diferente. Parece ser uma parte separada da onda T, uma outra onda. A onda T não tem esse comportamento, onde ela está descendo, ela poderia até ser bifásica. Mas aí ela não é uma deflexão positiva de aclive diferente, ela sobe depois, tem uma outra onda. Não, isso aqui não faz muito sentido, tá bem? Então, isso aqui, para mim, é uma onda U. É uma onda U. E se vocês olharem aquele artigo que eu coloquei para vocês na aula teórica, com a referência lá, inclusive eu coloquei aquela foto mostrando os métodos deles na aula prática, na aula teórica, vocês conferem a referência, lá eles excluem todas essas ondas U da medição do intervalo QT. Então, aqui, eu mediria esse intervalo QT, sim. Do começo do QRS até usando o método da tangente, até onde a tangente da onda T, da parte descendente da onda T, encontra a linha isoelétrica, tá certo? Então eu faria isso aqui, dá 200, 400 milissegundos, então seria o intervalo QT normal. Mas por que eu falo que é controverso? Porque se vocês olharem o paper lá, eles excluem toda a onda U, igual eu falei. Só porque o que é controverso aqui é se realmente essa aqui é onda U ou não, pode haver um debate nisso aí, porque a gente só vê ela nessa derivação aqui. Se fosse uma onda U que a gente visse ela em todas as derivações, ficava muito fácil excluir ela com esse método da tangente. Nesse caso, a gente só vê ela nessa derivação aqui.
tá certo? Aí a gente só vê ela em V2. Inclusive, a gente vê um pouco dela aqui, mas ela nem é tão nítida nesse batimento aqui em V2. Então, pode ser um artefato que foi criado aqui, então fica difícil você realmente falar com definição que esse aqui é uma onda U ou não. O que eu faria na situação clínica desse paciente? Muito fácil, repete o eletro. Certo? Você pode repetir o eletro, você pode fazer uma dupla voltagem, onde você aumenta a voltagem do eletro para ver se realmente isso aqui é um artefato ou se é uma onda U realmente que você consegue ver ela com mais nitidez, quando você dobra a voltagem, enfim. Tem várias maneiras, mas eu fico suspeito nesse eletro aqui que isso aqui é uma onda U, que ela não apareceu nas outras derivações, mas eu ia confirmar isso aqui, repetindo o eletro, aumentando a voltagem, olhando o eletro do paciente em outros momentos, para ver como é que era o QT em outro eletro. Tem várias coisas que você pode fazer para... Se você está na dúvida clínica, se você quer prescrever lá um remédio, né, metoclopramida, ou qualquer um remédio lá que aumenta o QT, você está na dúvida se o QT está longo ou não, aí você olha todo o paciente, não só um eletro em um momento do tempo, principalmente um eletro igual esse aqui, que a gente fica na dúvida, tá bem? Então, é um eletro difícil, mas eu queria compartilhar com vocês isso aí, que se fosse uma onda U de fato, que a gente visse em todas as derivações, a gente exclui ela com aquele método que eu falei para vocês, o método da tangente, tá bem? Confere lá na aula teórica, as fotos que eu mostrei lá para vocês, tem os exemplos lá de como a gente usa esse método da tangente para excluir a onda U, se você está confiante que tem uma onda U de fato. Esse próximo aqui, uma mulher de 72 anos, usando os 2 remédios que prolongam o intervalo QT. Vamos ver se ficou prolongado o QT dela? Usa sertralina e azitromicina. Aqui, ó, não dá para medir intervalo QT em D2. Repare que a gente não vê onde acaba a onda T de fato aqui. V5 a gente pode usar, né? V5 e V6 talvez são as derivações onde a gente vê a onda T com mais nitidez. Talvez V1 também. Mas às vezes é difícil, porque o paciente tem aquela alteração inespecífica da repolarização ventricular, onde a onda T está difusamente achatada. Aí você tem que medir uma onda T com baixa voltagem mesmo e fazer o que você pode com relação ao QT. Mas aqui eu provavelmente mediria sim, tá bem? Então a gente vai medir aqui, vai olhar o intervalo QT, deu 200, 480 milissegundos. 400 e quase 80, né? Vamos colocar 470. Você vê que faltou um pouquinho para chegar nessa outra linha aqui, então vamos medir 470. Vamos usar aqui 470 e ver o que a gente acha. QT 470. Aí você está na dúvida, você pode medir em outra derivação. Vê o que você acha em V1. Vamos medir em V1? Começo do QRS. Espero que eu não tenha tampado aqui quando eu fiz a gravação. Não vi, mas se eu tampei a gravação, foi isso aqui que eu medi. Começo do QRS até o final da onda T, aí deu aproximadamente 470 milissegundos. Vamos medir aqui agora em V1, para a gente ver como que fica em V1. Do começo do QRS até o final da onda T. Começo do QRS até o final dessa onda T. Aqui ele mede um pouco menor. Então quando você encontra ele assim... discrepante um pouco, você usa a derivação que está maior, desde que você esteja confiante que você realmente está medindo onda T, não está medindo um artefato, onda U, algo assim. Então aqui, como mede um pouco menor, eu vou ficar com o meu 470 lá de V5. Porque parece que aqui, usando os 470 de V5, essa onda T acabou um pouquinho antes aqui. Parece que o intervalo QT é menor nessa derivação V1. Tá vendo? Vamos ver exatamente quanto que é. Do começo do QRS até o final da onda T, aqui deu 440 milissegundos. Então, vou ficar com o meu 470 de V5. Ou, para confirmar, eu posso ir em V6 aqui também e ver mais uma derivação. Bem, começo do QRS até o final da onda T. E é aqui... Opa, agora eu tampei. Tá bem? Então aqui deu 440 de novo. Aí eu vou confirmar então em V5, que eu não estou medindo alguma coisa ali que eu não deveria estar medindo, tá certo? Então eu vou aqui e realmente não. Aqui em V5 ele é um pouco mais longo, ele vem até aqui, então é 470 milissegundos mesmo. Então eu vou usar 470 porque em V5 é onde mede mais longo, mas eu estou confiante nessa medição aqui, medida de 470 milissegundos, então eu vou ficar com isso. Aí eu vou fazer o intervalo RR agora. Intervalo RR,
Ó, 200, 400, 600, 840 milissegundos. Tá bem? Então, o QT foi 470 e o intervalo RR é 840 milissegundos, ou 0,84 segundo. Tá bem? Então, a gente vê aqui que é um QT longo, porque quando eu corrigir isso aqui, qual que é a raiz de 0,84? Raiz de 84 é 0,92. Então, se eu faço 470 dividido por 0,92, 470 dividido por 0,92, que é a raiz ali, deu 510. Então, realmente é um QT longo. 510 milissegundos. É um QT longo. Então, essa mulher que está usando esse remédio, está com QT acima de 500. E a gente viu que quando o QT passa de 500, você tem um risco daquela arritmia potencialmente fatal, maligna, que é a arritmia por QT longo, torsade de Pointes. Então, nesses casos, você tem que parar esses remédios aqui e repetir o eletro depois, se assegurar de que o intervalo QT normalizou nessa paciente.